Boa noite a todos. Dou início aqui ao relatório de avaliação do cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2021 da Saúde Municipal de Piracaia. Nesse momento, abro a palavra para o Executivo demonstrar os números. O setor de finanças da Prefeitura de Piracaia demonstra o cumprimento das metas fiscais do orçamento fiscal e da Seguridade Social referente ao primeiro quadrimestre de 2021, com o comportamento das receitas das despesas nos termos do estabelecido no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Agora a Gabi vai demonstrar os números da nossa receita e despesa do primeiro quadrimestre. Boa noite, pessoal. Eu acho que não vai passar aí na tela de vocês para quem está em casa o relatório, mas eu vou tentar falar de forma clara e mais lentamente para todo mundo poder entender. A gente tem aqui então no primeiro quadro, o quadro das receitas, que elas são divididas, em receitas correntes e receitas de capital. Até agora, no primeiro quadrimestre, da previsão que a gente tem até o final do ano de arrecadar 99 milhões, a gente conseguiu arrecadar quase 40% desse valor, um pouquinho mais de 39 milhões. As receitas de capital, só para vocês entenderem, quem está em casa e os vereadores que não acompanharam a última audiência pública de metas, as receitas correntes, elas são basicamente os tributos municipais e todas as transferências que vêm da União e dos estados, que com certeza é o maior valor aí, que a gente tem para o orçamento da cidade. Já as receitas de capital, elas são bem restritas, Elas são as operações de crédito, que é quando a gente faz empréstimo, que atualmente a gente não tem nenhum, quando faz alguma alienação, alguma venda de bem móvel ou imóvel, da prefeitura, que também é raro, e as transferências de capital, que geralmente são os convênios, as emendas, por isso que o valor aí da previsão normalmente é baixo, que a gente não tem como prever esses novos convênios. Então, por isso que até agora a gente arrecadou só 70 mil dessas receitas de capital. Que a gente pode ver aí embaixo, os detalhamentos da receita de capital, que foi uma transferência estadual. Logo embaixo, então, a gente tem as receitas que vieram específicas para o combate ao coronavírus, que diferente do ano passado veio bem menos, como vocês podem perceber. Federal veio 420 mil e estadual 6.300. Quase meio milhão. Bom, vamos para o próximo. Aqui a gente decidiu detalhar mais para vocês verem, os tributos municipais, comparando com a previsão para o ano todo e comparando com o arrecadado no primeiro quadrimestre do ano passado, para vocês observarem a evolução dessa fonte. Aí então a gente começa com os impostos, as taxas e contribuições de melhoria, que é o geral, engloba IPTU, engloba ISS, ITBI, etc., que ficou na casa dos 12 milhões, sendo que o ano passado, no mesmo período, o arrecadado foi de 8 milhões, Então tem uma diferença boa aí. Para o primeiro quadrimestre, arrecadar 50%, um pouquinho mais de 50% do valor total que está previsto, é um ótimo indicador para a Prefeitura. Então aí abaixo a gente tem os detalhes, desses impostos, começando pelo IPTU. O IPTU, ele está previsto em 9 milhões e 800 para o ano todo, mas já foi arrecadado um pouquinho mais de 60%, Arrecadou-se 6 milhões e 390 mil, sendo que ano passado, nesse mesmo período, ficou perto dos 5 milhões, Então também a gente tem uma diferença aí de mais de 1,5 milhão. No próximo, o ITBI, que é o que a gente sempre se surpreende aqui, o que mais está arrecadando, evoluindo. A gente já arrecadou 80% da previsão total para o ano, apenas em 4 meses, somando aí 1,5 milhão, sendo que no ano passado, no mesmo período, a gente tinha arrecadado apenas 400 mil. Então, mais de 1 milhão a mais aí para esse quadrimestre de ITBI, A gente percebe que o mercado imobiliário está bem aquecido. O próximo, o ISS, tem o resultado esperado, devido à crise da pandemia. Infelizmente, os comércios e os serviços estão tendo
Eu não digo que teve um rebaixo, né, mas está dentro do esperado, quase 40% do previsto e um pouquinho a mais do que o ano passado. Agora, saindo dos tributos municipais, a gente tem a principal fonte de repasse, que é o FPM, o Fundo de Participação dos Municípios, que também arrecadou, né, recebeu, na verdade, né, um pouquinho mais do que o ano passado. Esse ano, o primeiro quadrimestre ficou em 8.300.000, ano passado quase chegou aí nos 7 milhões, então está dentro do esperado também. Passando aí então para o total das receitas orçamentárias, aqui já está com as devidas deduções, tá, do Fundeb. Então a gente tem a previsão total de 90.600.000, a gente já arrecadou quase 40% desse total. E a diferença para o ano passado foi de 23,79%, quase 7 milhões a mais do que no primeiro quadrimestre de 2020. Então, com certeza, a Prefeitura está com os indicadores favoráveis e esperamos que se mantenham assim, né, até o final do ano. Vamos passar agora para as despesas. A gente tem aí separado o quadro da Prefeitura e o quadro consolidado, né, que envolve a Câmara e a Previdência. Mas focando aqui no da Prefeitura, a gente pode ver aí a dotação que a gente tem para pessoal em encargos, o tanto que foi empenhado e liquidado, mais ou menos 30% desse valor. As outras despesas correntes, né, lembrando que as despesas correntes são todas aquelas despesas de manutenção, e as despesas de capital aí numa cifra menor, né? As despesas de capital englobam os investimentos e até agora ficou aí só na casa dos 280 mil. E a reserva de contingência, que é obrigatório ter no orçamento todos os anos, ainda não foi utilizada, não foi necessário. Vamos passar então aí para os restos a pagar. Só para vocês entenderem, os restos a pagar é o valor que passa de um ano para o outro. Então, os restos a pagar de exercícios anteriores, que está aí 4.300.000, vieram de 2020 para 2021. Mas esse valor não significa que não foi pago porque não havia dinheiro. Não foi pago simplesmente porque estava empenhado e às vezes ainda não estava liquidado, ou seja, o serviço não foi entregue, uma obra que ainda não estava executada pelo total, mas já estava empenhada naquele ano. Ou até mesmo de despesa corrente como folha de pessoal. A folha de dezembro, ela só é paga em janeiro. Então, esse valor acaba passando para 2021, né, devido à contabilidade fechar no final do ano, acaba passando para ser pago em 2021. Então, esse foi o valor que foi passado, né, mas já foi pago desse valor 3.300.000, quase tudo, né? Sobrou aí um tanto, 1.900 foi cancelado, né, não vai ser utilizado, e sobrou então para pagar ainda esse ano 988 mil. Mas como eu disse, não quer dizer que não falta dinheiro para isso, né? São serviços que ainda não foram executados. Bom, passando para o próximo quadro, a gente tem aí o limite de gastos com pessoal. Lembrando que o máximo é 54%, o prudencial, que é ali no quase, é 51,30% e o de alerta é 48,60%, né? Esses são os limites da LRF, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas como vocês podem perceber, a Prefeitura está com um índice favorável também nesse primeiro quadrimestre de 2021, com 44,15%, um valor bem abaixo do limite de alerta, que é o limite mínimo, né? E também reduziu em comparação ao quadrimestre anterior. Isso porque a receita corrente líquida que aumentou. Vocês podem perceber que o total de gastos com pessoal, ele não diminuiu, né? Ele só aumentou um pouquinho, né? Que é normal, mas esse valor foi possível graças a esse incremento aí da receita corrente líquida. Bom, nos próximos a gente vai falar dos mínimos constitucionais, né, que a gente tem que atingir aí conforme a Constituição. No ensino, que a gente deveria ter atingido os 25%, infelizmente não foi possível. Atingimos 21,68% pelo empenhado e 16,95% pelo liquidado. Isso, né, obviamente, devido à pandemia de Covid, que paralisou as aulas e, consequentemente, paralisou alguns serviços essenciais que são dessa pasta. O Fundeb, então, vocês devem saber que ele mudou, né, algumas regrinhas a partir desse ano. Antes, era
as despesas eram apenas com magistério, agora elas podem ser aplicadas para todos os profissionais de educação, e antes o limite era 60% e agora é 70%, e aí a gente atingiu com folga em 85,24%. O próximo, da saúde, a gente sempre atinge com facilidade, né? Essa gestão tem investido bastante na saúde, o mínimo de 15% foi atingido com 20,96% pelo empenhado e 18,76% pelo liquidado. Bom, aí no próximo a gente tem uma comparação da receita com a despesa, para a gente poder perceber se houve déficit ou superávit. Fazendo uma comparação, então, da receita e da despesa, a gente percebe que a gente teve superávit tanto pelo empenhado quanto pelo liquidado. 1.700.000 pelo empenhado, 11.200.000 pelo liquidado. Então, mais uma vez, a gente está com índices bem favoráveis aí, por enquanto, para o orçamento da Prefeitura. Para finalizar, eu acho que tem aqui as despesas para o combate ao coronavírus, que depois a Gigi pode falar melhor, mas vieram 1 milhão, na verdade foi gasto, né, 1.045.000, parte desse dinheiro veio ano passado, né, sendo que 145.000 foi da assistência social e o restante da saúde. Então é isso, acho que a gente pode abrir agora para perguntas. Algo acrescentado, executivo? Não, agora a gente abre a palavra para o legislativo. Nesse momento eu abro a palavra para os nobres colegas vereadores. Senhor presidente, posso falar? Boa noite a todos. Saúdo todos os vereadores na pessoa do presidente da Comissão de Saúde, vereador Rodrigo Tropes. Saúdo o nosso prefeito municipal, os servidores da Prefeitura Municipal de Piracaia, da Câmara, e a todos que nos assistem pela rede da internet. A gente tem notado, e a gente sempre fala aqui, enfatiza, que eu fui vereador, exerci o mandato de vereador nos idos lá de 2009, e a gente via o descontrole que era, a complicação que tínhamos, gasto com pessoal beirava sempre acima dos 50%, e hoje a gente vê a prefeitura andando, caminhando. Isso demonstra que a cidade está em boas mãos, o prefeito e toda a equipe dele. Eu sempre enfatizo o trabalho que é feito administrativamente, porque não é só o prefeito ele está ali, ele ordena as despesas, ele controla, a gente sabe que ele é um bom gestor, mas a gente vê o trabalho dos departamentos, em especial da controladoria, que eu acho que foi uma das principais, principal aquisição, vamos falar assim, para a prefeitura, porque a gente nota que existe, não se gasta como se gastava desordenadamente, como era feito antigamente. Existe um controle na questão das despesas, o acompanhamento, e também na pessoa da Dona Vilma também, que a gente vê o trabalho, a Cris que coordena lá essa parte administrativa. E na saúde também eu vejo o empenho da Gigi, que está sempre preocupada com a saúde do piracaense. Então eu queria deixar bem claro, a gente vê aqui a questão, e eu sempre falava isso, para a prefeitura ter capacidade de investimento, a gente tira até os percentuais obrigatórios aí de gasto, saúde, educação, e aonde vem o aumento da arrecadação e não deixar a folha de pagamento chegar nesse patamar que chegava. Então hoje você pega 44%, você vê que você tem uma diferença do que era antes 50%, 6%, que é investimento que a prefeitura tem de capacidade de investimento. Então é importante a gente controlar, a gente sabe que o servidor tem as necessidades e a gente precisa também estar de olho nessas necessidades do servidor, mas o que eu enfatizo, invista o quanto pode em informatização, para a gente valorizar o servidor que já está lá, e não ficar abrindo concurso e enchendo a máquina, sobrecarregando muito funcionário. Isso gera despesa e a gente acaba não valorizando os funcionários que estão lá, hoje exercem, que da manhã estão pleiteando uma aposentadoria, e a gente não consegue às vezes dar melhores condições a eles.
Então, eu acho que é isso. O prefeito já é uma cobrança que eu fiz já desde o início, a questão do plano de saúde. Acho que é importante o servidor ter o plano de saúde também, porque se não tiver, ele precisa ter segurança para trabalhar, ainda mais agora diante da pandemia. Eu acho eu votei contra na época a questão do auxílio alimentação aqui da Câmara, porque eu acho que não pode haver essa desproporcionalidade entre o que ganha aqui na Câmara, o servidor, e o que ganha o funcionário, que é servidor municipal também na Prefeitura. Aqui é um salário mínimo aí de ajuda à alimentação, cesta básica, não sei como é que entra isso daí. E foi feita uma sessão às escuras aqui nessa idilidade aqui, acho que eu não estava presente, acabou a energia, acho que o Silvino também, acho que não, se me recordo também, não sei se estava aqui. Acabou a luz, fizeram a sessão aí e aprovaram isso daí. Por quê? Porque tem pressão, às vezes, do servidor aqui da Câmara em cima dos vereadores. E a gente não pode acontecer isso. Por quê? Porque todo mundo tem que prestigiar não só o servidor municipal da Câmara, e sim de toda a municipalidade. Então essas questões eu acho que a gente tem que verificar bem aqui e não deixar acontecer mais isso. Mas está de parabéns, eu acho que hoje o município tem condições de investimento. A gente fala num parque industrial, que eu acho que é importante a gente pensar nisso, inserir no orçamento. O prefeito, a gente sempre conversa dessa forma, porque quanto mais a gente arrecadar para o município, o repasse, o fundo de participação está diretamente ligado com a arrecadação de impostos estaduais e federais. Então a gente, se a gente aumenta a arrecadação dessas indústrias, de empresas, a gente consegue aumentar o fundo de participação, aumentar a arrecadação do município e dessa forma mais investimentos. E não deixar, como a gente fala, sempre o crescimento desorganizado da cidade. A gente está vendo que está crescendo a cidade, muito ITBI, a gente vê que aumentou muito a arrecadação, porque muitas vendas de imóveis, e a gente tem que ter uma fiscalização dura e firme, viu, prefeito? Para não deixar isso daqui amanhã virar uma Guarulhos, entendeu? Virar uma cidade aí com favelização, isso não pode acontecer. Então vamos trabalhar nisso, que esse Piracaia tem um potencial enorme para o crescimento turístico, empresarial, para a região de Batuba. Então parabéns a todos e agradeço a oportunidade. Quero parabenizar a fala do nobre colega Edmilson Armelei, sempre bem técnica, bem propositiva, e a palavra está aberta para mais algum vereador fazer uso. Mais nenhum vereador? Senhor Prefeito Municipal, gostaria de fazer uso da palavra? Eu gostaria. Primeiro eu queria... Boa noite a todos, boa noite ao nobre presidente da comissão, vereador Rodrigo, aos nobres vereadores presentes, Thiago, Rodrigo, André, Tonho, Edmilson, aos funcionários dessa casa, a Vilma, Gabriela, doutora Cris, a Vilma e a todos que estão nos ouvindo e assistindo. Eu queria, como o nobre vereador Edmilson falou, quando nós éramos vereador nessa casa e tinha esses relatórios, era bem difícil. A Vilma também era assessora financeira na época, e eu lembro que tinha reunião até aqui dentro, né, Vilma? E a Vilma tentava explicar a falta de orçamento, enfim. A gente não quer aqui falar de outras administrações, mas a gente sabe, o André sabe muito bem disso, quando nós entramos lá em 2017, estava tudo desorganizado, enfim, várias outras coisas organizadas. O que me deixa triste é que tem, quando eu ouço de repente alguns vereadores, alguns discursos na rua, que quem acudiu o mandato do Silvino foi o Covid. Isso é uma mentira. Isso eu pude mostrar aqui por A mais B, que não é o Covid. Não existe Covid, existe o Covid. O dinheiro do Covid, ele foi aplicado, mas não justifica que chegou nesse resultado que o Covid, porque eu conheço vários prefeitos, amigos meus que estão com a prefeitura no vermelho, e por isso receberam o dinheiro do Covid como nós recebemos dinheiro do Covid. Então isso mostra, eu não estou falando da capacidade administrativa, que eu acho que todo mundo aqui tem a capacidade administrativa, mas eu quero deixar claro que eu sou uma pessoa, e com as poucas equipes que eu tenho, no qual, mais uma vez, eu agradeço aí a doutora Cristiane, que está saindo de licença maternidade, a Vilma, a Gabriela, que veio aí completar o time,
que é difícil ouvir o não delas, que eu sei que eu fico ouvindo o não das mulheres lá da prefeitura, mas porque isso mostra a administração de uma prefeitura. E que eu deixo claro aqui nessa sessão que nós vamos manter isso esses 4 anos e vamos deixar essa prefeitura. Mas eu queria só justificar que vocês podem ver, esse ano 426 mil que eu recebi de Covid, a gente gastou 1 milhão de Covid, porque existe uma síndrome gripal funcionando e a gente tem até recurso próprio para tentar manter, porque está chegando a 3ª cepa aí do Covid, a gente não sabe como que vai ser isso daí. Então, se é uma pessoa que a gente sabe quanto de FPM entra, ICMS, a gente recebe aí nas mensagens no celular, mas isso que eu queria deixar claro para vocês. E esse gasto com o pessoal que aumenta alguma parte, que até a Gabi falou que teve um aumento, eu queria deixar claro também que também teve um aumento, não que colocou cargos de confiança lá, que chamamos vários concursados esse ano. Então chamou-se bastante concursado, por isso que aumentou, tá, um pouco a folha. Com licença, senhor presidente, eu tenho um compromisso às 7, tá. Estou me ausentando, agradeço, viu, a todos. Boa noite. Então é isso daí, eu quero mais uma vez agradecer todo o trabalho aí da Câmara Municipal, a gente sabe, eu acho que a gente vai fazer aí vários investimentos que tem agora, temos investimentos aqui de 4.684 despesa e foi empenhado 282. São os investimentos que vocês já aprovaram, que é várias verbas de recurso federal e estadual. Então, sabemos que tem vários piracaenses aí acompanhando e os vereadores que não pôde vir também estão acompanhando, mas deixar claro aqui nessa Câmara Municipal que os investimentos vão ser feitos nessa cidade e investimentos baseados sempre na administração para manter essa folha de pagamento nos 44%, 45%, deixando o dinheiro em caixa, que por mais que a gente não tenta a reeleição, porque não pode mais, enfim, a gente termina esses 4 anos, mas não aquele prefeito que termina os 4 anos zerando o caixa da prefeitura e dane-se quem vai vir. Não é esse pensamento que o executivo pensa. É o pensamento do quê? De manter o caixa equilibrado na prefeitura. Não tem justificativa também de eu ter dinheiro aplicado rendendo juros, porque a administração pública, ela vê o bem para a população. A administração privada, ela vê o lucro. Se eu tenho uma empresa, eu viso lucro. Se eu sou prefeito de uma cidade, eu vejo bem pela cidade. Não justifica eu, com muito dinheiro em caixa, e não fazer os investimentos que a cidade precisa. Mas existe o quê? Uma responsabilidade de ter investimento e dinheiro em caixa, garantindo aí o salário principalmente dos servidores públicos no qual trabalha nessa empresa, que é a maior empresa de Piracaia, que é a Prefeitura Municipal. No mais, eu queria mais uma vez agradecer aí a presença de todos os vereadores, que é difícil ter uma audiência pública com a presença assim de mais de 50% da Câmara de Vereadores. Eu acho assim que mostra o empenho do Legislativo. Então, no nome aí do Rodrigo, meus sinceros agradecimentos a todos vocês. Obrigado. Agradeço as palavras do excelentíssimo senhor prefeito Silvino Sintra, muito esclarecedoras. Nesse momento agora passaremos as ações da saúde para o primeiro quadrimestre, com a palavra a diretora de saúde Gigi. Boa noite a todos. Nesses 4 meses aí a gente teve algumas peripécias, né? Porque a pandemia nos causou alguns problemas em março e abril, né? Mas a gente conseguiu atingir a nossa meta de atendimento. Nós tivemos um total nesses quadrimestres de 21.267 atendimentos no posto de saúde entre Pião, Batatuba e o posto de saúde aqui de Piracaia, junto com o clínico e todas as especialidades. Lembrando que o nosso quadro de clínico agora está completo, nós temos 10 clínicos atendendo, então a nossa demanda está sendo bem suprida. Estamos aguardando mais 2 médicos do Mais Médicos para chegar, para ampliar mais o atendimento. Desses atendimentos, laboratório, nós tivemos o atendimento nesse quadrimestre de 22.477 exames. Na Santa Casa, tivemos 13.487 atendimentos, 276 internação, sendo 109 de Covid. O nosso número de enfermaria de Covid era de 4 leitos. Piracaia conseguiu ficar com 18 pacientes de Covid, né? Conseguiu dar tratamento para 18 pessoas, bancando com recurso próprio. Isso é bom estar lembrando, porque
O repasse do Estado, na verdade, são só para 4 leitos. E nós chegamos a ficar março e abril com 18 leitos completos, mantendo esses pacientes aqui. Nós iniciamos também o processo cirúrgico desde janeiro. Foram feitas 32 cirurgias. Dessas cirurgias foram feitas o do planejamento familiar. Dentro desse 32, 11 foram pequenas cirurgias, que também era uma demanda reprimida, né? Estamos conseguindo abrir agora para pequena cirurgia e tirar essa fila de espera. Uma fila de espera também da vasectomia e da laqueadura, que o prefeito nos auxiliou para que a gente conseguisse fazer aqui na cidade. E tinha uma fila de espera de quase 2 anos aí para fazer esse planejamento familiar funcionar. Nós fizemos de vacina com a do Covid. A Covid é separada, né? A gente tem uma norma sequencial de fazer essas vacinas. Foram 6.827 de Covid até abril e as de rotina 4.200. Então, com uma equipe, graças a Deus, coesa, a gente conseguiu fazer com que essas vacinas acontecessem, né, sem aumentar um número de enfermeiros nem nada. A gente conseguiu dar conta desse atendimento aí com a nossa equipe firme lá, fazendo todo o trabalho. Separamos, porque a gente tem uma determinação do Ministério da Saúde que as vacinas não podem estar juntas. Vacina primeira dose, vacina segunda dose, vacina Coronavac, vacina AstraZeneca, elas têm que estar separadas em ambientes separados, para que não haja margem de erros. Então a gente conseguiu separar aí, até agora, graças a Deus, temos atingido a meta de chegar a esse atendimento de vacina. Nós, lembrando, né, que a síndrome gripal que a gente montou, que é o covidário, assim como nós chamamos, eles tiveram um atendimento de 4.163. Lembrando que esse atendimento está totalmente separado, são síndromes gripais leves. E se a gente for pensar que esses atendimentos poderiam estar na Santa Casa, a confusão que ia causar, o transtorno que ia causar, né? Então essa expertise de a gente ter esse convidado separado, então foi um grande ganho para o piracaense, de verdade. 4.163, sendo que março e abril a gente teve uma subida aí assustadora. E assustadora também foi no índice de óbito, porque até janeiro a gente tinha 17 óbitos, né? E a gente agora está com 63 óbitos até hoje. Então subiu um número aí muito grande. Então a gente ainda está na luta aí dessa prevenção e o covidário funcionando tranquilamente, sem nenhum momento a gente pensar em tirar esse atendimento. Acho que é isso. Hoje nós temos 77 pessoas aguardando para ir em casa com Covid. Estamos até agora com 11.000 doses que a gente tem, né, em maio, e estamos prosseguindo essa vacinação agora do Covid, que é uma grande luta agora, neste momento, e eu gostaria de pedir para vocês um pouquinho mais de paciência, porque a gente tem segunda dose e tem vacina de primeira dose. E números maiores, porque as vacinas ficaram um tempo paradas e agora elas vieram num número maiores. Então, e isso pode dar algum tempo de espera maior do que acontece no estado, até para a gente poder se organizar dentro do nosso departamento. É isso. Obrigado, Gigi, pelas palavras bem explicativas, né? Agradecemos também, o município de Piracaia agradece a Gigi, lembrando que anteriormente, desde o começo do mandato anterior, acho que tivemos sete diretores de saúde aqui no município, isso antes da pandemia, e ninguém conseguiu assumir o cargo aí com maestria. Posteriormente, quando entrou a Gigi, conseguiu controlar a situação
e bem controlada, né? Pegou a pandemia aí e conseguiu trabalhar no combate aí ao Covid-19. Então nós, piracaenses e o Poder Legislativo agradecemos pelo empenho de todo o corpo aí da área da saúde, tá? Passo a palavra para algum nobre colega vereador que queira fazer alguma pergunta ou falar algo. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhor prefeito, colegas vereadores, a todos os representantes do Poder Executivo. Eu reitero as palavras do vereador, hoje presidente Rodrigo. Sabemos o desafio que tem sido gerir a saúde, né? Isso em âmbito nacional, não somente no município de Piracaia, devido à questão da pandemia. Nós, vereadores, somos cobrados diariamente, né, para um posicionamento de uma questão da vacina, ou insumos médicos, agendamentos, e eu acredito que todos aqui concordem, nunca ficamos sem nenhuma resposta, seja diretamente pela Gigi, ou pela doutora Cristiane, enfim. E então realmente é brilhante a condução da saúde. Sabemos que temos problemas, que sempre podemos melhorar, dificuldades acontecem. Então realmente, comparado à situação que nós acompanhamos em outros municípios, a saúde de Piracaia, ainda que estamos vivendo esse momento grave, mas ela caminha não só na questão do atendimento à Covid, mas as outras questões que também envolvem a saúde, né? Porque ainda existem outras doenças, outros atendimentos a serem feitos. Então eu parabenizo a diretora, o senhor prefeito, e bom, é isso. Obrigado, boa noite. Agradeço as palavras do nobre colega vereador Thiago Bueno. Passo a palavra para o nobre colega vereador Rodrigo Cardoso. Boa noite a todos. Gostaria de estender aí também uma grande, assim, está sendo uma luta árdua todo dia. A gente vê que está acontecendo, mas tudo está indo bem. Parabéns aí para Gigi, para o pessoal todo lá da saúde. Também estender os meus cumprimentos aos meninos da ambulância, que tem feito um trabalho bem legal, que se arriscam ainda mais que a gente. Mas assim, parabéns a todos aí. Que continue sendo feito um bom trabalho. A gente vê que o pessoal está bem tranquilo com relação às normas da vacina. Está sendo tudo certinho e vamos continuar aí. Obrigado, viu, pessoal? Agradeço as palavras do nobre vereador. Chefe do Executivo, Silvino, gostaria de fazer o encerramento? Eu queria mais uma vez agradecer aí o apoio da Gigi. A Gigi que tem desempenhado um bom trabalho, um ótimo trabalho. A Gigi é uma pessoa que ela é muito bem articulada com a DRS Campinas. A gente sabe que é importante ter a presença de uma pessoa lá dentro da DRS Campinas, que lá que acontecem as coisas. Senão a gente fica só remando e nada acontece. E a Gigi é uma pessoa bem vista na DRS Campinas, onde conseguimos vários programas e vários apoios através aí da articulação, não falo nem política, articulação da amizade da Gigi. Também eu quero agradecer aqui todo o empenho aí da vacina. Sabemos que tem que melhorar bastante coisa, mas a criação do QR Code através da imprensa, através do Robson com a Gigi que montaram isso daí. Hoje a gente tem coisas para ser resolvida? Tem, mas recebemos mais elogios do que crítica. E uma das coisas que chama bastante atenção, que aqui no orçamento do primeiro quadrimestre, que tínhamos que aplicar 15%, que dá 4.230.000, colocamos aí pago, não liquidado, não empenhado, 5.280.000, ou seja, mais de R$1 milhão de recurso próprio aí na nossa saúde. Isso engloba também a nossa Santa Casa. Sabemos agora que em junho vamos dar início aí ao atendimento do nosso CAPES. Vai ser uma das únicas cidades aqui da região Bragantina, abaixo acho que de 30 mil habitantes, que conseguimos um CAPES. Na verdade o atendimento psiquiátrico já era para ter inaugurado já o ano passado, mas vamos dar início aí, vamos inaugurar dia 16 de junho. Isso mostra também uma articulação política que nós conseguimos lá em Brasília, e depois de 3, 4 meses funcionando o CAPES, a gente já consegue receber a verba federal,
que é o CAPS. Hoje vocês sabem que CAPS só tem na cidade de Bragança Paulista e na cidade de Atibaia, que está próxima. As cidades vizinhas pequenas, ela não tem CAPS. Isso é um grande avanço aí para a cidade de Piracaia. Lembrando também aos nobres vereadores que está no nosso projeto da saúde e fazer a nossa clínica infantil e nosso centro de fisioterapia. Se Deus permitir e essas contas estiverem tudo planejado, nós iremos aí nesses 4 anos, mas a vontade é fazer o quanto mais rápido, entregar para Piracaia, além de ter uma clínica da mulher, além de ter a clínica do idoso, além de ter o laboratório municipal, ter o CAPS, agora ter a saúde da criança e a fisioterapia municipal. Isso é muito bom, mas isso também traz também várias pessoas a morarem nessa cidade. Isso é muito bom também, porque hoje a gente sabe aí que vários pacientes que infelizmente passam pelo processo de hemodiálise, eles acabam até mudando para Piracaia porque sabe do tratamento que nós damos para ele, como ele é levado à hemodiálise, e a gente tem isso com depoimento próprio desses pacientes. Então esse cuidado que a gente tem com a saúde, e mais uma vez eu agradeço aí a Gigi que está na frente da saúde, ela sabe que ela é a capitã da saúde, mas nós somos aí os soldados que ajuda ela, eu, a Cris, a Gabi, a Vilma. Tem hora que a gente estressa porque a gente fala que a Gigi vive no mundo dela, ela acha que tem dinheiro para tudo quanto é coisa, e não é bem assim, mas a gente porque a gente sabe da preocupação que ela tem com a saúde. Então é isso daí. Então eu queria mais uma vez agradecer os vereadores que realmente tem que fazer requerimento, tem que fazer indicação, porque tem que fiscalizar, que é a função do vereador. Mas eu queria agradecer a Gigi e na Gigi no nome de todos os profissionais da saúde, que está aí para vir a terceira onda aí desse coronavírus. Acho que ninguém mais aguenta, vocês veem que está muita gente estressado, e a gente tem que trabalhar emocionalmente esses funcionários da saúde, porque mal ou ruim, eles são ali a linha de frente no qual merece todo o nosso respeito. Então mais uma vez obrigado e parabéns, Gigi, por comandar nossa saúde. Obrigado. Muito obrigado pelas palavras, prefeito Silvino Sintra. Quero ressaltar também a importância dessa Casa de Leis, os nobres colegas vereadores que não medem esforços, sempre correndo atrás aí com os deputados aí, que eles têm uma certa afinidade, correndo atrás de recursos aí para complementar o orçamento do nosso município, e nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo, que é o Covid, focando integralmente, totalmente na área da saúde. Então tem muitos recursos vindo aí, o André mencionou que está vindo o Thiago também, o Tonho Machado também esteve essa semana na Lesp procurando conversar com os deputados atrás de recursos para a saúde, nosso colega Rodrigo Cardoso, Edmilson Armelei também. E isso é importante, todos empenhados numa só situação, cuidar do nosso município. Se eu me permite só, eu queria agradecer porque eu tenho que ser muito grato ao que o vereador Rodrigo Tropeço acabou de falar, e agradecer os nobres vereadores o Rodrigo e o Thiago Bueno de uma emenda de custeio para a saúde, que ela já foi colocada no Sincov, de 60 mil reais, da deputada Renata Abreu, no qual nós vamos fazer provavelmente cirurgia eletiva. Eu estou sentando com a Gigi, mas é uma emenda que já chegou, então eu queria fazer esse agradecimento, porque a partir de agora eles começam a colocar as emendas, e a emenda da saúde que já chegou de custeio de saúde é uma emenda de 60 mil da deputada Renata Abreu, no qual os dois vereadores fizeram esse trabalho, no qual vai ser feita cirurgia eletiva. Obrigado. Agradecer também o nosso presidente da casa, Toninho Leandro, que não pôde estar presente, mas dá toda a autonomia e liberdade para que os vereadores possam executar o seu trabalho. É importante mencionar que a presença aqui, se preocupando com a saúde do nosso município, esteve presente aqui nessa casa pelo executivo, o chefe, o prefeito municipal Silvino Sintra, Cristiane Lopes, Gabriela Zanotti e Vilma Maia, representando o executivo. Representando o legislativo, Rodrigo Cardoso, Thiago Bueno, Tonho Machado, André Rogério e Edmilson Armelei. Está presente também nosso chefe de gabinete, Faustino Prado, a TV Atibaia também, em nome do Cacá. E nesse momento eu encerro o nosso grande amigo também, está presente aqui o Robson, fazendo toda a transmissão aqui das mídias piracaenses. Nesse momento eu encerro todo o trabalho
do cumprimento de metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2021. Uma boa noite a todos.